Graça e paz a todos, Deus abençoe você com grandes vitórias. Eu sou a pastora Rosa Gregório e já te peço para que você compartilhe essas pérolas. Olha o que diz aqui em Romanos 1,16. Crer no poder de Deus transformador do Evangelho. Disse assim Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Nós que já cremos no Senhor Jesus, temos a tendência de pensar nos outros sempre que ouvimos falar sobre o Evangelho. Pensamos nos vizinhos, familiares, amigos, desconhecidos. Querido amigo, todos nós que já recebemos o Evangelho, precisamos crer no poder que ele tem de operar em nossas vidas. Muitas vezes não cremos que o Evangelho possa mudar-nos. Como então esperar que ele mude outras pessoas? Se eu não crer, minhas palavras não terão peso e não transmitirão convicção. Muitos acham que por serem salvos, não precisam mais desta palavra, julgando que ela deve ser destinada apenas aos incrédulos. Certamente já estamos salvos da perdição eterna, mas todo cristão precisa, todos os dias, ser salvo do mundo, do pecado, de sua personalidade difícil, de sua dificuldade de coordenar com os outros e de viver em paz com eles. Nossa pregação não deve ser apenas fundamentada em palavras, mas no poder de uma vida transformada. O apóstolo Paulo afirmou ousadamente: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. O apóstolo Paulo afirmou ousadamente: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E quanto a nós? Como é a nossa pregação? O reino de Deus não é em palavras, somente em palavras, mas em poder. Hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, precisamos desse poder na igreja, em nosso lar, em nossa vida pessoal, em nosso serviço a Deus. O Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crer. Você crê? Não pense que você já se graduou no Evangelho. Toda vez que Deus nos fala por meio da palavra profética, Ele nos prega o Evangelho, nos dá esperança, nos motiva. Nessas horas, que atitude devemos ter? Devemos crer no Evangelho. Muitos associam o poder do Evangelho a um toque na testa, que derruba pessoas ou na expulsão de demônios. Todavia, o verdadeiro poder é o que transforma vidas. É o que reconcilia o marido e a mulher, que consegue fazer pessoas diferentes servir juntas, em harmonia na igreja. Se uma igreja está dividida, o verdadeiro poder é aquele que consegue derrubar a parede que separa os irmãos e novamente os juntar. Depois da morte de Jesus, os discípulos estavam trancados em sua casa com medo dos judeus. Mas quando receberam o Espírito Santo, foram libertos do medo e passaram a pregar o Evangelho àqueles de quem antes se escondiam. Lê lá em João 20:19, Atos 2:4. Os que são tímidos, os que têm medo de servir a Deus, de pregar o Evangelho, quando ele se enche do poder que vem do Espírito Santo, se tornam ousados. Um dos grandes adversários
que temos em nosso interior é o medo, mas o poder do Evangelho nos liberta do temor de nos consagrar totalmente a Deus. Uma das principais manifestações que estamos cheios do Espírito Santo é a alegria. 1 Tessalonicenses 1,6, Atos 13, 5,2, Romanos 14, 17, Gálatas 5, 22. Existe hoje um mal-entendido em relação a encher-se do Espírito Santo. Muitos pensam que a evidência de uma pessoa estar cheia do Espírito Santo é falar em línguas. Mas, nas epístolas aos Tessalonicenses, Paulo nada disse sobre falar em línguas. No capítulo 1 de Tessalonicenses, Paulo apresenta uma evidência de alguém estar cheio do poder do Espírito Santo. Ele diz que há alegria. Por isso, querido, alegremos-nos no Senhor, mesmo no meio dessa pandemia, desse isolamento social. Queremos e podemos encher-nos da alegria do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O poder do Evangelho se manifestou entre os Tessalonicenses por meio do viver e do testemunho do apóstolo Paulo e de seus companheiros. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1,6. Aqui vemos a importância do exemplo. Aquela igreja, ela foi impactada pelo testemunho de Paulo e eles passaram a imitá-lo. Os apóstolos se tornaram modelo. Paulo os encorajava a ser imitadores, assim como ele procurava ser de Cristo. Os líderes devem pastorear a igreja, não com ordens, mas com exemplos. 1 Pedro 5,3. Por imitar os apóstolos. A igreja em Tessalônica, apesar de ser nova, uma igreja nova, tornou-se modelo para os irmãos da Macedônia e de Acaia. A pregação do Evangelho nos leva a viver a obra da fé, o labor, cheio de amor, de perseverança e de esperança, mesmo em meio às provações. Existia e tem que existir nas igrejas a esperança. Aleluia! Não me envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O nosso testemunho, ele precisa ser maior do que a pregação que pregamos. Atente para isso, meu querido amigo, minha querida amiga. Atente para isso. O modelo de vida que você leva tem que condizer com a palavra que você prega. Que Deus te abençoe nesse dia. Que você reflita sobre essa responsabilidade e o que o Senhor, que o Espírito Santo venha trazer entendimento e a revelação para a glória de Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.